Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do primeiro majestoso do ano? Afinal de contas, quem chega melhor? Corinthians ou São Paulo? São Paulo ou Corinthians? Eu fiz as comparações dos times. E o que será que aconteceu? Quem leva a melhor, pelo menos na prévia? Eu só vou dizer uma coisa: tem favorito sim, senhor. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se tem clássico, tem promoção. Ainda mais porque a Golcase está completando 10 anos de aniversário. E claro, quem ganha o presente é você. Tem muita promoção, gente. Olha essas garrafas térmicas aqui. A partir de R$ 149,99 para você exibir a paixão pelo seu clube do coração, levar para academia, para o treino, para onde você estiver. Já falei para vocês, conserva a bebida quente por até 24 horas, a bebida gelada por até 12 horas. E é um produto totalmente personalizável. Tem também, claro, todo fanático pelo seu time tem que ter esse produto. Se liga nesses cases, nessas capinhas de celular. Você compra duas e ganha quatro. Então vamos lá, vamos supor, você pegou aqui das camisas aqui do Yuri Alberto e do Coronado, jogadores que podem fazer a diferença no clássico, hein? E aí você pode levar, por exemplo, olha do Memphis, gente. Do Memphis Depay e do Thales Magno, que é outro jogador que começou bem a temporada. E tem todo o elenco do Corinthians. E tem um recado para você também, torcedor do São Paulo. Sabia? Por quê? Porque a Golcase tem parceria com os principais clubes do Brasil. Então todos esses produtos você também encontra do São Paulo, como de outros tantos clubes. Mas como a gente está falando de majestoso, eu já vou passar para vocês todas essas promoções. Tem o copo térmico também. Sabe aquele copinho que conserva a bebida gelada por até 4 horas? A partir de R$ 99,99. Leva para o churrasco, presenteie um amigo. Aproveite a promoção porque 10 anos de aniversário da Golcase. E se liga no cupom, meu cupom Chico Garcia, para você, além de todas essas promoções, ainda conseguir mais 5% de desconto. O link está na descrição, já confere todos os produtos e pronto, você participa da promo e ainda exibe a paixão do seu clube do coração onde você estiver. Golcase, somos movidos por torcer. Primeiro de tudo é a gente entender que estamos no começo da temporada. Isso vale muito pouco para uma análise após o resultado, porque a gente sabe, né? Quem perder não interessa muito, vai carregar uma pressão, já vai ter esse carimbo no começo do ano, mesmo que o aspecto físico ainda conte, mesmo que não valha muita coisa em termos de classificação para as duas equipes, porque eu não imagino algo diferente do que São Paulo e Corinthians chegando na fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Vejo as duas equipes muito fortes aí para disputar o título, por que não? Tem muita coisa ainda para acontecer, mas assim, temos que falar do momento, temos que falar de agora, do que está acontecendo nesse instante. E o que temos é um São Paulo ainda numa fase preparatória, num estágio inferior ao do Corinthians, na minha opinião. Porque o São Paulo levou a turma lá para a Florida Cup, para a FC Series, fez 2 jogos em que o Zubeldia rodou bastante o elenco, depois estreou no Campeonato Paulista com alguns jogadores que estavam nos Estados Unidos, outros jovens da base, alguns até que estavam entre a copinha aí, como o Rian Francisco, por exemplo. E aí depois estreou contra o Guarani, aí sim. Aí o São Paulo colocou titulares, a força máxima, deu mais minutagem até do que eu imaginava para o elenco titular, e aí só quando o São Paulo cansou no segundo tempo que ele começou a fazer algumas trocas e até mudou a estratégia do jogo, colocando dois pontas, né, o Eric, o Ferreirinha, o André Silva como atacante, e aí dando uma preservada realmente nos titulares. Agora, é um São Paulo que jogou um jogo com esses titulares. O Corinthians ainda não jogou com os seus titulares desde o início um jogo todo, mas ao mesmo tempo tem 100% de aproveitamento no Paulista, venceu as 3 partidas e rodando muito bem o elenco, utilizando todos os jogadores praticamente. Então quem começava num jogo, entrava no decorrer da partida no outro, quem não começava, né, acabava entrando, quem entrava num jogo começava o outro, então você teve uma minutagem também, um rodízio, um revezamento, um planejamento muito interessante. A grande questão nesse momento é, os dois times eles têm manutenções de trabalhos, né? Você tem o Zubeldia, que manteve a sua estrutura, digamos assim, e o time mudou pouca coisa, talvez a lateral esquerda, né, que sai o Wellington, o Rafinha sai na lateral direita também, mas aí você tem o Igor Vinícius, que está há muitos anos, o próprio
O Ferrarese jogou improvisado, o Moreira na lateral esquerda, e agora chegou o Enzo Dias, que eu acho que e jogou bem contra o Guarani. Então ali você já tem uma afirmação. O Pablo Maia e o Alisson, né, uma bela dupla de volantes, eles estreiam, né, contra o Guarani, jogando juntos, aquela coisa toda. Eles deram muito certo. E aí você coloca aquele quarteto pela primeira vez. Oscar, Lucas, Caleri e Luciano lá na frente. Demais, o Arboleda e o Alan Franco, a dupla de zaga, você não mudou. Você não mudou, mudou alguma ou outra alternativa no banco e tudo mais. E o Oscar, né? Claro, o Oscar é o grande acréscimo técnico para esse time e um jogador que o São Paulo não tinha. O São Paulo usava o Luciano por ali, o Lucas flutuava, sobrecarregado muitas vezes na armação do time. Aí ele espetava um ponta, né, com o Ferreirinha, muitas vezes o Luciano e o Caleri, o Luciano por dentro. 4-2-4 que foi contestado em alguns momentos, funcionou em alguns jogos, outros nem tanto. O Oscar ele dá um brilho diferente para um São Paulo que precisava de um jogador dessa característica. E o jogo contra o Guarani, ele empolga sim, pelo menos a mim, pelos movimentos do meio-campo. Um adversário fragilizado, o Guarani caiu para a Série C, até deu um trabalhinho no segundo tempo, mais pela questão física do São Paulo, mas eu gostei da dinâmica. Vai funcionar contra um Corinthians que é muito superior em relação ao Guarani? Não sei. Mas o fato é um time que com a bola tem qualidade para criar muitas situações ofensivas. Sem a bola, vai exigir um comprometimento e um desdobramento da dupla de volantes, Pablo Maia e Alisson. Então, é muito muito especulativo, né, a gente entender o que pode acontecer. O que a gente tem para analisar é o que já conhece desse time, o que a gente conhece é muito pouco depois do ingresso do Oscar, né? A gente tem só alguns jogos para poder analisar. Por outro lado, o Corinthians, ele mantém também o trabalho do Ramon, mantém o time titular, mas com algumas ausências importantes. O Breno Bidon, lá com a seleção sub-20, e o Rodrigo Garro, preservado aí por conta daquele problema pessoal e também por conta de um desconforto no joelho que está tratando, vai voltar ali na frente. Mas aí tem o Coronado. Aí, no lugar do Bidon, jogou o Rian, o Alex Santana, jogadores que deram muita conta do recado. E mesmo que o goleiro titular, por exemplo, não jogou ainda, o Hugo Souza. E o Matheus Donelli deu conta, o time ganhou as três, mas o Hugo faz uma diferença abissal. Na defesa, o Gustavo Henrique lesionou, o Félix Torres machucou, voltou no último jogo e tal, e o Kaká talvez seja o parceiro do André Ramalho. Acho que é um déficit nesse sentido, mas também é uma dupla que jogou muitas vezes ano passado, dá para dizer que é uma dupla quase titular também. Os laterais se afirmaram, Mateuzinho e o Matheus Bidu. E aí você tem o Carrilho, que é fantástico, o Coronado, que está jogando muita bola, como a gente sabe que ele joga, né? E com sequência ele é decisivo numa bola parada, num chute a média distância, numa assistência que pode gerar um gol. E aí você tem Memphis e Yuri Alberto num entrosamento, um casamento fantástico do ano passado que se manteve. Que se manteve. O Thales Magno que está pedindo passagem. Então, assim, nesse momento eu vejo o Corinthians num estágio à frente, em termos de continuidade do que foi feito ano passado, mesmo ele rodando o elenco nesses 3 primeiros jogos, com afirmações individuais, com um jeito coletivo muito mais consolidado, porque o ingresso do Oscar ele muda completamente a dinâmica do meio-campo e funcionou contra o Guarani, mas a gente precisaria de mais tempo para ver. O Corinthians não. O Corinthians saíram alguns jogadores importantes, outros entraram ali, como eu falei, né, Alex Santana, Rian, Coronado, e o padrão se manteve. Inclusive, mesmo quando ele não tinha um meia armador e ele usou o Thales Magno, usou o Memphis por dentro, o padrão se manteve. É um time que já se conhece. Esse é o mérito do Corinthians. O São Paulo, como eu disse, ainda tem peças que se mantiveram também, mas a dinâmica mudou um pouquinho. E o próprio Pablo Maia retornou agora, né? E aí volta, né, para o time. Então tem algumas mudanças aí que o Zubeldia está adaptando com aquilo que ele tem de melhor e tem que fazer isso mesmo. Mas o Corinthians já tem essa estrutura montada, já tem essa manutenção de trabalho. E por isso eu acho que o Corinthians está um estágio à frente. A questão física ela vai ditar esse ritmo também. Será que o Corinthians vai sentir mais? Ou o São Paulo, por conta dessa maratona aí que sofreu e jogou quinta contra o Guarani com titulares para jogar no domingo em casa? Ou o Corinthians, né, que, enfim, ainda está também no começo de temporada. Eu acho que a questão física vai nos responder algumas dúvidas, porque o Memphis, por exemplo, ele não está 100%, ele não está jogando 90 minutos, mas ele faz muita diferença com a bola no pé. O mesmo vale para o Oscar, para o Lucas. Então, assim, eu não estou no muro não, gente. Eu estou analisando as duas perspectivas e concluindo aqui
que se tem um favorito para esse jogo, na minha opinião, é o Corinthians, pela maneira como ele termina 2024 e começa 2025. Claro que nenhum time resultou no enfrentamento que o Corinthians terá nesse majestoso. Não, o Bragantino, o Velo Clube e o Guarani, o Guarani não, perdão, o Água Santa, eles não têm o nível de competitividade que tem o São Paulo, que oferecerá o São Paulo. O São Paulo enfrentou o Flamengo e o Cruzeiro lá na FC Series, mas num contexto completamente diferente, né? Você tem um primeiro tempo ali mais pegado, com um nível de exigência um pouquinho maior, mas depois muitas trocas, todo mundo tirando o pé, ninguém querendo perder, rodando o elenco, nos primeiros confrontos de uma pré-temporada ainda, em meio a uma pré-temporada de 10 dias, então assim, é muito pouco para a gente analisar. Mas ok, São Paulo enfrentou adversários mais difíceis do que o Corinthians, mas ainda assim sem a rodagem necessária do time ideal, do time titular. O Corinthians já não. O Corinthians deu uma rodada, mas tem um time que se conhece muito bem. Tanto o time titular quanto as alternativas que entram. Vamos lá, para fechar esse vídeo, vamos fazer as comparações aqui, jogador por jogador. Antes, gente, isso aqui não vale absolutamente nada, tá? Não vai determinar quem vai vencer. Não quer dizer, inclusive, se o time que tiver mais votos, que ele é melhor, porque uma coisa é você analisar individualmente, a outra é dentro de um coletivo. Então, assim, tem que fazer essa ressalva, porque a galera pega pilha, né, com essas coisas aqui. Isso aqui não define nada, é apenas uma opção pessoal daquilo que eu tô vendo. A gente fez isso no jogo aberto, deu uma briguinha para lá, uma briguinha para cá, e eu mudei um voto do que eu escolhi no jogo aberto, porque, cara, não é que eu me arrependi, mas é que talvez a escolha mais difícil. É a escolha mais difícil. Mas é que eu tô absolutamente encantado com esse jogador. Então, eu não vou conseguir votar diferente agora, tá? Foi o único voto que eu mudei de tudo que eu escolhi lá no programa. Vamos lá? Rafael ou Hugo Souza? Goleiros. O Hugo não jogou ainda em 2025, mas o Rafael, ele já foi melhor, já esteve num momento melhor. E o Hugo, cara, eu preciso pegar a última impressão dele. E a última impressão dele é que ele termina 2024 como talvez o melhor goleiro em atividade no Brasil, rivalizando aí com o John do Botafogo. Hugo Souza. Laterais direitos. Igor Vinícius e Mateuzinho. O Mateuzinho é uma afirmação, né? Então eu fico com o Mateuzinho. Então, 2-0 Corinthians aqui. André Ramalho ou Arboleda? Cara, o Arboleda é um zagueiraço, né? Sou fãzaço dele, mas o André Ramalho é extra classe. O André Ramalho é gigantesco. Eu vou de André Ramalho. Alan Franco e Kaká. O Alan Franco talvez tenha sido o grande erro de Thiago Carpini, que arquivou o Alan Franco no começo do ano passado. Chega o Zubeldia, bota o Alan Franco de titular e ele tá jogando demais. O Kaká tem as suas limitações. Não acho que ele seja desprezível, mas na comparação com o Alan Franco, eu fico com o zagueiro do São Paulo. Primeiro voto do São Paulo, que tá 3-1. Lateral esquerda, Enzo Dias, que jogou bem contra o Guarani. São Paulo resolveu o problema da lateral, na minha opinião. Não é porque ele jogou muito contra o Guarani, não é por isso. É porque é um cara do ofício ali, não tem improvisação. Ele vai jogar, ele vai jogar. Enzo Dias, lateral esquerdo do São Paulo, mas o Matheus Bidu. Cara, o Matheus Bidu tem uma das histórias mais bonitas de 2024. Ele deu uma volta por cima de uma forma espetacular. O cara tava, assim, sendo jogado às traças, estava sendo negociado com 15 clubes, ele fica, vira titular e termina bem. Eu vou com o Mateuzinho também, mais um voto pro Corinthians. Agora começa a embaçar. Meio de campo. Pablo Maia ou Ranielli? Gente, o Pablo Maia para mim é fora da curva. Não vou dizer que ele é craque aqui, extra classe, mas ele é fora da curva. E o Ranielli terminou bem a temporada, mas aí eu fico com o Pablo Maia. Sou muito fã desse jogador. Da mesma maneira, Alisson e Alex Santana. Aqui é uma prévia, tá? Pode ser o Rian. Eu botei o Alex Santana, que acho que tá muito bem. E sou fã desse cara. Mas o Alisson, cara, eu acho o Alisson assim, ó. Cara, ele se reinventou como segundo volante nas mãos do Dorival e eu fico com ele. 2 votos pro São Paulo aqui do meio pra frente, tá? Pablo, Maia e Alisson. Oscar e Igor Coronado. O Coronado tem uma amostragem até maior do que a do Oscar. E o Coronado está sendo muito decisivo, mas eu
Eu sou muito fã do Oscar, cara, e eu acompanho o Oscar desde a da época do Inter, e acho que jogador por jogador, os 2 são, assim, jogadoraços, mas eu dou uma vantagenzinha para o Oscar aqui. Vou tomar porrada aí no chat, não tem problema, mas eu vou ficar com o Oscar. Se fosse o Garro, eu ia ter que escolher o Garro, porque, assim, a influência do Garro, né, a temporada que o Garro teve foi fora da curva. Então, mas nessa comparação aqui, Oscar e Coronado, entendo, super entendo quem votar no Coronado, tá? Mas eu vou votar no Oscar. Lucas Moura e Carrilho. Foi o único voto que eu mudei. Do programa eu escolhi o Lucas Moura, porque eu acho o Lucas, assim, embaçado demais. Mas o Carrilho, cara. O Carrilho. É que não tô comparando aqui a história dos jogadores, né? O Lucas é um cara que, pô, teve rodagem na Europa, foi campeão pelo São Paulo 2 vezes, né? Sai campeão, volta campeão. O Lucas é craque, cara, é craque. É um craque jogando no Brasil. E eu sou fãzaço do Lucas. Mas o Carrilho, cara, o que o Carrilho tá fazendo nesse time do Corinthians, cara, é surreal. Então, assim, esse voto eu mudei. Eu tava com o Lucas, mas não dá. Não tô conseguindo não votar no Carrilho. Luciano e Memphis. Essa dela até polêmica no programa, né? Porque o Sgarbi e o Everton Guimarães foram de Luciano. Não dá, né, gente? O Luciano, porra, pro São Paulo ele é super importante, gosta de jogar contra o Corinthians, adora clássico, é um cara envolvido, decisivo, mas não dá, né, gente? O Memphis Depay é sacanagem. Então, assim, é o Memphis, né? E pra fechar, calma que tem o técnico ainda. Jonathan Calleri e Yuri Alberto. Aí realmente, hoje não tem comparação. Eu gosto do Calleri, tá? Gosto do Calleri, acho que contra o Guarani ele foi brigador, inclusive, disputou bastante lá com a marcação. É um cara que já ajudou muito o São Paulo, é um ídolo do São Paulo, dá pra colocar assim. Mas o Yuri tá numa fase. Não fez gol ainda esse ano, né? Mas tô pegando aqui, né? O campeonato tá começando. Ainda tá muito recente o que aconteceu no ano passado, e o ano passado o Calleri foi muito mal. E o Yuri foi espetacular. O artilheiro do Brasil na temporada. Loucura. Yuri Alberto. Pra fechar, Zubeldia ou Ramon? Eu gosto do Zubeldia, tá? Gosto. Acho que o Ramon me decepcionou muito naquelas eliminações nas Copas. Vocês lembram? Eu bati muito nele aqui. Bati muito. Porque ele errou demais. Errou demais. Mas ele se recuperou, né? Ele estava fora do Corinthians. Estava fora. Não fosse o derby, o Augusto teria demitido. Isso é informação. Mas ele ganha o derby. Ele ganha o derby e ajeita o time. E aí ele emenda uma sequência que é mais do que a sequência de resultados, ele ajeita o time. Hoje ele tem o time na mão. Então, hoje, meu voto é pro Ramon Dias. Com isso, gente, 8-4 pro Corinthians, tá? Do Corinthians eu votei em Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Matheus Bidu, Carrilho, Memphis, Yuri e Ramon. Os únicos 4 votos do São Paulo foram pro Pablo Maia e pro Alisson, na abertura do meio-campo. Pro Oscar, e teve o zagueiro Alan Franco, na comparação com o Kaká. Vocês concordam? Gabaritei, né? Eu sei que vai dar divergência em alguns nomes aí, eu imagino que sim. Que seja um clássico maravilhoso. Como promessa, depois do jogo tem live aqui no canal e eu vou aguardar vocês. O Corinthians, para mim, é favorito, tá um estágio à frente e ganha o jogo por 2-1. Tudo isso é projeção e palpite. A hora que a bola rolar, a gente vai descobrir. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!